Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa segunda-feira, dia 19 de maio, para poder a gente falar de Fluminense Futebol Clube, falar do empate de ontem fora de casa contra o Juventude pela 9ª rodada e passar para vocês muitas informações envolvendo o jogo de ontem também e também o que a gente pode já projetar para os próximos passos do Fluminense. Tem importante fala de Renato Gaúcho após esse empate e a gente vai trocar uma ideia com vocês aqui muito importante nesse vídeo, nessa manhã de segunda-feira, beleza? Eu convido a todos vocês depois da vinheta. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Segunda-feira, início de semana, dia 19, quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, mandar um grande abraço, um grande beijo no teu coração e também te agradecer pela tua parceria, beleza? Bom, primeiro de tudo, dar uma satisfação para vocês porque isso é importante. Ontem eu passei mal e eu não consegui fazer nem o vídeo e nem a live de pós-jogo para poder a gente trocar uma ideia sobre esse resultado do Fluminense ontem pela 9ª rodada. Eu tô aqui mais uma vez fazendo um pedido de desculpa para todos vocês. Eu comi algo que realmente me fez passar muito mal. Só para vocês terem uma ideia, eu fui dormir, era 8h30 da noite. Eu não costumo nunca dormir esse horário, então passei mal ontem, peço perdão por não estar presente, né, por estar ausente ontem aqui no canal com vocês, Meu Tricolor, beleza? Mas graças a Deus estou melhor, estou recuperado. São 8 horas agora e 20 minutos dessa segunda-feira. Vamos iniciar uma segunda-feira de bastante trabalho por aqui pelo canal. E eu conto muito com a tua presença, eu conto muito com o teu carinho. Se você puder, pelo nosso trabalho, já deixa o teu like, se inscreva no canal. Se você não é um inscrito, comenta, tá? Sobre a partida e também, se você puder, compartilhe os nossos conteúdos. Beleza pura? Bom, gente, deixa eu começar falando para vocês, trazendo aqui uma análise daquilo que eu vi ontem, tá? Entre Fluminense e Juventude. Resumidamente, quero dizer para vocês que ontem o Fluminense, na minha opinião, ele merecia, tá? Se tivesse que ter um vencedor, ele ser o vencedor dessa partida. O Fluminense buscou a vitória. Ontem eu vi um Fluminense que estava querendo sair de campo com os 3 pontos. Infelizmente, a gente vai esbarrar em algumas outras coisas. Que outras coisas são essas? A gente vai esbarrar, às vezes, numa finalização que a gente ainda precisa melhorar. A gente vai esbarrar, às vezes, numa melhor tomada de decisão. Então, infelizmente, a gente tem que continuar trabalhando. O trabalho, ele tem que ser diário, porque a prática, ela te conduz à perfeição. Então, só tem uma maneira de você melhorar cada vez mais. É trabalhando, é pondo em prática. Então, na minha opinião, no CT Carlos Castilho, o Fluminense tem que treinar muito, mas muito finalização. Ontem, Everaldo perdeu boas oportunidades e outros jogadores também. Martinelli cabeceou uma bola na trave. Aquela cabeçada ali, tudo bem que não é a de Martinelli cabecear a bola, mas é para cabecear para baixo. Cabecear para baixo ali, já era 1-0 Fluminense, abriria o placar e aí o jogo poderia se tornar outro. Mas infelizmente, fizemos um bom primeiro tempo, né? Não infelizmente, né? Fizemos um bom primeiro tempo, mas infelizmente no segundo tempo, a gente sai atrás, um chute que desvia na cabeça de Freitas. Acho que Freitas tem que ficar mais atento a isso, não desviar nenhuma bola para o lado, porque infelizmente quebrou o Fábio. Acho que o Fábio defenderia a bola, sem sombra de dúvida. E aí a bola desvia em Freitas, vai para dentro do gol do Fluminense, 1-0 Juventude. Só que o Fluminense não se entregou, o Fluminense foi para cima e numa tabela entre Hércules e Everaldo, Hércules chutou, o goleiro Gustavo rebateu e no rebote Hércules meteu de cabeça, fazendo ali o 2-0. E aí o jogo tomou outra proporção, né? O Fluminense buscando a vitória, mas infelizmente no final do jogo, terminou empatado 1-1. O Fluminense soma 1 ponto, vai para 14 pontos, mas cai na tabela de classificação. Tô colocando aqui para vocês agora a tabela de classificação. Depois de toda a rodada finalizada, o Fluminense está na 7ª posição com 14 pontos, né? Perdemos aí 2 posições, perdemos a 5ª, já tinha perdido para o Ceará, e perdemos a 6ª posição para o Bahia, que venceu, né, o clássico contra o Vitória e passou o Fluminense. Mas, de tudo, a rodada não foi tão ruim não, porque outros resultados não fizeram com que o Fluminense perdesse mais pontos na tabela de classificação. A gente tem que ficar atento, já são 9 rodadas, 14 pontos, a gente não pode bobear nos próximos passos. O próximo passo agora é o Vasco da Gama.
na 10ª rodada no Campeonato Brasileiro. E aí, quero trazer para vocês aqui agora algo que aconteceu ontem, que é chover no molhado, eu sei muito bem disso, mas eu preciso relatar para vocês aqui a minha indignação. Cara, olha essa imagem que você está vendo aí agora. É inacreditável a gente ver uma imagem dessa, a gente vê que o jogador mostra pro árbitro o que aconteceu com ele dentro de campo e o árbitro não ter a capacidade, porque é ele quem, sabe, dirige o jogo. É ele que tem o poder do apito ali. Tô colocando para vocês aqui a imagem agora. Olha essa entrada aí, olha essa entrada. Na meia-lua, olha a altura que esse cara deu o carrinho. Aí você vai me dizer que isso aí é uma entrada normal de futebol? Isso é um crime, cara. Isso é uma entrada criminosa. Esse cara era para ser chamado pelo VAR e era para ser expulso. Cadê o VAR? E ontem, o árbitro era o Wilton Pereira Sampaio e o VAR era o Thiago Duarte Peixoto. Cadê? Contra o Fluminense, vale tudo. Até o cara quase ter uma lesão grave. Mas tá aí a foto pra vocês novamente, ó. Cara, é um absurdo. A arbitragem brasileira é uma vergonha. É uma vergonha. Isso não pode acontecer e ficar impune. Nem falta no lance foi. Então assim, é um negócio, cara... Cara, é absurdo, absurdo. Não tem outra palavra pra poder dizer pra vocês, absurdo. Infelizmente. Aí o que de repente vão falar no áudio do VAR, né? Não, foi na bola. Tá aí a foto, pô. Foi na bola, tá aí a foto. Agora quando puxam a camisa do Arias, não tem impacto. Então contra o Fluminense vale tudo. A favor do Fluminense não vale nada. Então, meus amigos, já tá muito claro, eu acho que pra gente, que o Fluminense não vai ter muita justiça com relação à arbitragem, não. O Fluminense vai ter que fazer muito o papel dele, pessoal, não esperar que a arbitragem defina alguma coisa, defina uma falta, porque o que eles estão definindo é que contra o Fluminense não tem impacto, mas contra o Fluminense vale o impacto, mas a favor do Fluminense não tem impacto. É um negócio impressionante, um negócio de louco, essa é a arbitragem brasileira que permite uma entrada como essa e nem falta dá. Cara, absurdo, absurdo total, completamente absurdo. Deixa eu te passar aqui agora que o Renato Gaúcho, na entrevista coletiva ontem, após essa partida de 1-1 contra o Juventude fora de casa, comentou a respeito de reforços, tá? Eu acho que é importante a gente estar diante de todos vocês para poder falar, Fagner, o que vai acontecer? Quais são os próximos passos? A gente tem jogadores aí lesionados, entendeu? Qual é a mobilização que a diretoria está fazendo? Gente, a próxima janela de transferência, ela vai abrir agora no dia 2 de junho, tá bom? Basicamente aí a gente está a 12 dias da abertura da janela e o Fluminense certamente está mapeando o mercado. Eu espero que mapeie de forma, sabe, assertiva, de forma com qualidade para reforçar o time para o Super Mundial de Clubes e também para a sequência da temporada. Então o Renato Gaúcho disse que basicamente de 2 a 3 reforços de qualidade o Fluminense deve trazer nessa janela de transferência. E o Renato Gaúcho disse sobre jogador que tem a capacidade de fazer gol. Significa muito claro que não temos total confiança em Everaldo. Everaldo, por mais que ele possa fazer os golzinhos dele, não é aquele centroavante nato, aquele que cheira gol. Um Germancano, por exemplo. Ontem ele perdeu uma cabeçada que, tudo bem, todo mundo perde gol, mas assim, era pra ter feito, entendeu? Aquele lance do Martinelli, por exemplo, se fosse o Everaldo, pra mim, acho que o Everaldo fazia o gol. Mas a gente precisa de um homem gol. Assim como é Germancano, a gente precisa de um outro. E esse outro, nesse momento, não é Everaldo. A gente tem esse déficit e a gente precisa contratar um outro centroavante. Tudo bem que a gente fica com 3, Cano, Everaldo e esse outro. Mas esse outro tem que ter aquele faro de gol para poder, quando a bola chegar nele, ele estufar a rede. E aí, meu irmão, independente de quem seja, tem que ser um cara realmente que tenha a intimidade, sabe, a alegria, o prazer de estufar a rede do adversário. Então, vamos ter reforços para a temporada 2025 e também para essa sequência do Super Mundial de Clubes agora, beleza? Então assim, queria estar trazendo para vocês essa informação, falando para vocês um pouquinho a respeito também de Hércules. Hércules que tá passando, acho que ainda tá passando por um processo de adaptação, cara, e falar para você, Fagner, isso é desculpa, Fagner, não sei, talvez seja, talvez não, a gente não sabe.
Mas assim, o cara sai do Fortaleza jogando muita bola, vem pro Fluminense e não tá jogando a metade que ele jogou lá. Mas ontem, na minha opinião, fez um bom jogo, tabelou bacana com o Everaldo, entrou na área, finalizou e fez o gol no rebote. É isso que às vezes falta em todos os jogadores do nosso Fluminense. Que é isso? É a atitude, é a coragem de querer tentar. Eu vou tentar, chutar, eu vou tentar fazer uma tabela e vou tentar entrar na área. É isso, cara. Isso não é segredo, isso aí não é, sabe, um bicho papão. Tenta fazer a jogada e vai, cara. Entendeu? Tem que ter coragem. Para você jogar futebol em alto nível, tem que ter coragem. Então eu espero de verdade que a gente possa seguir trabalhando e melhorar, sabe? Esse é o grande segredo. Seguir trabalhando e melhorar. Próximo jogo do Fluminense agora é na quarta-feira agora, tá? Hoje é dia 19, quarta-feira, dia 21, contra o Aparecidense, contra a Aparecidense, jogo da volta pela Copa do Brasil. Esse jogo será às 19h30, tá bom? Então assim, a gente não pode bobear. Um empate classifica o Fluminense para oitavas de final da Copa do Brasil. E a gente não pode dar bobeira. Fagner quer vencer na joga contra a Aparecidense? A princípio, sim. Se ele não jogar, ele vai dar uma descansada, tá? Mas assim, acredito que essa pancada que ele levou não vai tirar ele do jogo. Talvez ele possa entrar até no segundo tempo. O Keno, ontem eu falei pra vocês, mas vou reforçar. Fagner, por que Ganso e por que Keno ontem foram cortados da partida e não jogaram? Ganso teve um quadro alérgico e foi cortado momentos antes da partida, e ontem a gente não teve Paulo Henrique Ganso, tá? Pra quem tá perguntando, cadê o Ganso? O que houve? Então Ganso teve um quadro alérgico, não pôde jogar. E o Keno, controle de carga. Infelizmente, gente, essa galera depois dos 30 anos, depois dos 35 anos, os caras têm aquela coisa assim, ó, se jogar pode dar ruim. Basicamente é isso, entendeu? Então assim, tem que ter um controle, faz parte do futebol. Então o Keno não jogou ontem por causa de um controle de carga. E aí foi poupado e deve jogar de titular contra a Aparecidense na quarta-feira, beleza? Queria estar te passando essas notícias nesse primeiro conteúdo, nesse primeiro vídeo de segunda-feira. A gente volta, se Deus quiser, para poder seguir te atualizando com outras informações do nosso Fluminense Futebol Clube. Obrigado pelo teu carinho e mais uma vez eu peço desculpa por não estar ontem com vocês depois do jogo do Fluminense. Grande abraço, saudações tricolores. Valeu, galera!